Boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu sou Ellen Oliveira, psicóloga, e hoje nós vamos conversar sobre a violência da ultradireita. No dia 9, um dirigente do PT de Foz do Iguaçu, Marcelo de Arruda, foi assassinado a tiros por um militante bolsonarista. Marcelo, ex-candidato a vice-prefeito pelo partido em 2020, comemorava o seu aniversário de 50 anos quando o policial penal José da Rocha Guaranho invadiu a festa disparando contra os presentes, gritando "Aqui é Bolsonaro" e que mataria todos os petistas. Isso nos faz refletir. O que leva tantas pessoas a se curvarem diante de um líder político numa cega devoção e em total idolatria? Essa é uma pergunta que foi feita várias vezes na história humana. A questão ganha um interesse propriamente psicológico, dado que o líder em questão, o mito, não apresenta nenhuma das qualidades tradicionalmente reconhecíveis como dignas de alguma idolatria. Não é particularmente inteligente, não tem o dom da palavra, não é um vitorioso chefe militar, não expõe uma vida exemplar no caminho sacerdotal, religioso, não apresenta grandes projetos, ilusórios que fossem, nem de dominação internacional, nem de desenvolvimento nacional. Como explicar, então, seu tão intenso poder de atração? Como explicar a adesão a projetos sociais e econômicos que contrariam seus próprios interesses, a defesa a discursos contraditórios? Como explicar nos dias atuais as pessoas recusando vacinas, acreditando em versões alternativas delirantes sobre a história do Brasil e do mundo? Como explicar que as fake news sejam tidas como as mais puras realidades? A globalização do capital especulativo, as transformações nos costumes e o desenvolvimento tecnológico, com suas promessas de possibilidades infinitas, inundaram o cotidiano do cidadão médio com volatilidade, incertezas, complexidades e ambiguidade. Tendo nascido em 1955, Bolsonaro cresceu convicto de que se espelhar na trajetória dos seus pais, na tradição estabelecida e confiar nas referências do passado era suficiente para ter sucesso financeiro, amoroso e profissional. O conjunto de homens brancos de meia idade com escolaridade e renda mais elevada que a média nacional, formando o núcleo duro do bolsonarismo, partilham dessas crenças. Usam suas experiências pessoais como um argumento de autoridade e insuflam o medo das mudanças para vender um mundo estático como solução. Mais ainda, muitos dos que seguem fechados com o presidente atribuem a culpa do insucesso do cidadão de bem às mulheres, negros e dissidentes sexuais que desmoralizaram a família, a pátria e a autoridade religiosa. A construção de uma ameaça que desordena, que corrompe e deslegitima a autoridade natural é bastante conhecida pela literatura em psicologia política. Em termos psicológicos, a adesão ao conservadorismo decorre de uma necessidade de ordem e estabilidade. Trata-se de uma resposta à insegurança, à baixa tolerância à ambiguidade e à necessidade de redução das incertezas através da criação de normas rígidas. Isso se expressa em atitudes políticas de resistência à mudança e de naturalização das desigualdades. Mas esse conservadorismo apresenta características reacionárias, com a idealização de um passado perdido para o qual é preciso voltar, e autoritária, com a aversão à diferença e a necessidade de extinguir a diferença da cena pública. A incerteza econômica, o medo difundido pelas fake news e a prevalência do ódio como afeto público mobiliza os grupos que clamam pelo restabelecimento de uma autoridade superior. Culpabilizando os, abre aspas, comunistas ateus, o bolsonarismo naturaliza, implícita ou explicitamente, as desigualdades socioeconômicas, raciais, sexuais e de gênero. Le Bon, em 1897, já discutia a irracionalidade das massas. Freud, em 1920, trazia a força do amor pelo líder carismático. Adorno, em 1950, estudava a personalidade autoritária. As violências notificadas essa semana e nos últimos anos nos mostram uma combustão de neuroses particulares, histerias e paranoias coletivas.
Mantenham-se atentos, lembrem-se de participar do sorteio que está rolando no Instagram, @psielencris, em parceria com a Livraria Moraes e com a loja Diário Fit. E tenham uma boa semana.